Sábado, dia 17 de outubro, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, dê um joinha aí se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe a boa nova do Evangelho com a sua família, com os seus amigos. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 8 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que dizer ou como vos defender, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus está preparando os seus discípulos para as perseguições. Se Jesus carregou a sua cruz, aqueles que o seguem também devem carregá-la. Por isso, nós entendemos que nós também que nos decidimos por Jesus, vamos ser perseguidos, vamos ser incompreendidos. Mas Jesus alerta: todo aquele que der testemunho diante dos homens, eu vou dar testemunho diante de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do trono do Senhor. Por isso, a pergunta para você hoje é essa: você tem dado testemunho de Jesus ou você tem negado Jesus? E existem tantas formas como que nós defendemos a nossa fé quando ouvimos críticas, num mundo que persegue tanto a religião, num mundo que persegue tanto o próprio Jesus. Muitas vezes nós temos vergonha, às vezes, de defender aquilo no que nós acreditamos, nós temos medo de expressar a nossa opinião e muitas vezes, em vez de nos posicionar, nós nos calamos, deixamos que inverdades sejam ditas, que julgamentos sejam feitos, sem nós nos posicionarmos. Eu fico olhando aqueles mártires dos primeiros séculos que davam a vida por causa do nome de Jesus, e hoje em dia a gente tem medo até de se posicionar, de defender a nossa fé, de falar realmente em quem nós acreditamos, quem é esse Jesus na nossa vida. Quantas vezes nos omitimos diante de tantas críticas, diante de tantos julgamentos. Eu não digo que nós precisamos arrumar confusão. O mundo já está muito cheio de confusão, mas a nossa posição precisa ser clara. É triste quando, em alguns momentos, nós nos escondemos e não damos testemunho de Jesus, até com a nossa verdade, com o nosso testemunho de vida, com a nossa experiência de fé com esse Jesus que é a razão da nossa vida. Que não tenhamos medo do que vão falar, das críticas que vão dirigir contra nós, mas que nós sejamos cristãos de verdade, apaixonados por esse Jesus. Quando a gente é apaixonado por uma pessoa, a gente defende essa pessoa até a morte. Que nós possamos defender Jesus. Lógico, ele não precisa da nossa defesa, mas a fé precisa. As pessoas precisam deixar de lado a falsa imagem e acolher esse Jesus. E hoje Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Este pecado que jamais será perdoado. E esse pecado é justamente não atribuir a Deus aquilo que é de Deus. Não reconhecer a ação do Espírito Santo que
transforma as nossas vidas, que dá sentido à nossa existência. Negar a ação do Espírito Santo, negar a ação de Deus na nossa vida, e o que esse Espírito Santo pode fazer é algo que não tem volta. Por isso que nós possamos ser dóceis ao Espírito Santo, reconhecer a sua ação, estarmos abertos a Ele e jamais blasfemar, dizendo que algo que é de Deus não pertence a Deus, e permitindo que essas críticas, esses julgamentos, essas inverdades sobre o Espírito Santo tenham lugar. Que nós sejamos cristãos autênticos, apaixonados por Jesus e que, se preciso for, dão a vida por esse Mestre. Não vamos nos esconder, não vamos ter vergonha, mas vamos assumir a nossa fé, que faz realmente quem nós somos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos vemos na oração da noite. Fique com Deus. Até amanhã.